Vamos começar a nossa reunião, como de hábito, com uma prece. Senhor Deus, sabemos que evocado ou não evocado, Tu estás presente. E na Tua presença, pedimos o amparo dos Teus mensageiros para que todos nós que estamos participando desta palestra recebamos a inspiração de vida, a fim de que aqui venham lições que nos ajudem a modificar a nossa existência. E assim vamos começar a nossa palestra de hoje, que é sobre o tema salvar-nos. Isso vem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, e tem como mote: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. É claro que vocês sabem que este evento diz respeito ao momento em que Jesus estava crucificado e a população em volta, o povo em volta, naquela curiosidade mórbida que normalmente nós temos, não só estavam presenciando o martírio, mas participando, debochando do martirizado. Isso eles faziam com todos. Não foi especificamente contra Jesus. Contra todas as pessoas que eram supliciadas. Sempre houve por parte de nós todos uma, não só curiosidade mórbida, mas uma falta de caridade ativa com relação ao sofrimento dos outros. Porém, o nosso tema hoje diz respeito ao problema de salvar-nos. Ora, o que é que eles estavam no deboche dizendo a Jesus? Jesus se apresentou naturalmente como o Messias e o Messias era o Salvador, aquele que vinha salvar o povo de Israel. Então, na hora que ele estava ali crucificado, para o povo, tinha sido não é só derrota, uma farsa. Aquele homem que foi apresentado como Messias e que, para muitos, se dizia que fazia milagres, que ensinava amor ao próximo, aquele homem era um fiasco, porque tudo o que ele pregou acabou ali. Ele dizia que era filho de Deus. Na verdade, Jesus nunca disse efetivamente que era filho de Deus. Ele dizia que era filho do homem. Isso nos sinóticos. No Evangelho de João, escrito 60 anos depois, quando o mito de Jesus já vai se estruturando, é que aparece ele se colocando como filho de Deus. Mas, especificamente naquele momento, estavam o quê? Debochando dele. Quer dizer, ele salvava todo mundo e assim mesmo não tinha condições de salvar? É aquilo que se pede, inclusive, normalmente, dos religiosos. Os espíritas geralmente passam por isso, mas os evangélicos também. Com os católicos também. Quer dizer, todo religioso que prega alguma coisa, se em algum momento ele escorrega, ele comete um equívoco qualquer, as pessoas cobram dele. Ah, você não é espírita, você não é evangélico, você não é católico, por que você está fazendo isso? Quer dizer, as pessoas sempre estão esperando dos outros o melhor, mas a si mesmo não. Porém, esta mensagem ainda tem algo muito mais importante, de muito maior valor. O salvar-nos. Salva-te a ti mesmo. Na verdade, é uma mensagem aí para nós. Realmente, muitas vezes nós nos colocamos como salvadores do outro. Jesus se colocou nessa posição porque ele trazia um munus para isso. Ele trazia uma missão específica nesse sentido. Mas nós somos indivíduos que temos de exercer um trabalho primário, principalmente nós espíritas, que é o salvarmos-nos a nós próprios. Sim, porque como espíritas, muitas vezes,
Nós queremos salvar os outros. Principalmente quando nós entramos logo da doutrina espírita. Queremos salvar todo mundo. Qualquer coisa, quando alguém se aproxima, alguém nos conta o problema, se você precisa ir ao centro. Você está precisando tomar passes. Você está precisando ir numa reunião de desobsessão. Então, em qualquer lugar, nós estamos querendo convencer os outros. Dentro de casa, é o pior ainda. Dentro de casa, nós nos tornamos verdadeiros obsessores. Para todos aqueles que ainda não são espíritas, você está com encosto. Você está obsidiado. Você precisa ir para o centro. Precisa ir ouvir umas palestras do Adenauer. Precisa ir tomar passe. Ou seja, nós queremos mudar o mundo. Nos colocamos na posição de salvadores. E o interessante é como se nós já estivéssemos salvos. Peraí. Quem disse que você já está salvo? Quem disse? Quem afirmou? Mal você entrou no movimento, mal sabe a doutrina espírita, está ouvindo os palestrantes, lendo algum livro, geralmente romances espíritas, e agora já está se tornando o salvador do mundo. E vamos parar com isso. Nenhum de nós é salvador do mundo. Nós, os palestrantes espíritas, não, senhor, não somos mesmo. Nós estamos colocando para os outros para aprender, que, aliás, é uma condição interessante. Vocês viram que no início eu citei um livro psicografado de Francisco Cândido Xavier. Normalmente, nós lemos o livro e dizemos: Chico, recebi a mensagem para todo mundo. Não. Primeiramente era para ele. Só que a lição que era para ele serve para todo mundo. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Todos nós temos problemas similares. Portanto, a mensagem serve para todo mundo, mas primeiramente, a mensagem psicografada ou a mensagem por psicofonia ou por qualquer meio mediúnico é para o médium. Esse é o ponto fundamental. O médium, este vai captar a mensagem primeiro, porque inclusive a mensagem passa pelo inconsciente, pelo psiquismo dele e se grava ali, o que aumenta o problema para ele, porque no problema do salvarmos, quando ele estiver cometendo algum equívoco, vem alguma coisa lá de dentro e diz assim: olha. Mas normalmente nós não damos a atenção devida a isso. Mas deveríamos começar a dar. Porque é esse o objetivo principal da doutrina espírita. Que cada um salve-se a si próprio. Mas vocês dizem assim: mas nós já temos a doutrina, não devemos passar para os outros? Allan Kardec, no início do Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, que não é demais incentivar nos seguidores da doutrina o sentimento proselitista. Tudo bem, se eu tenho algo bom, eu quero passar para os outros também. Mas é preciso ter cuidado, diz ele. É preciso ter método, ter um objetivo. E o melhor método é o do próprio exemplo. Se eu quero salvar os outros, eu tenho que salvar primeiramente a mim. Esta é a grande mensagem da doutrina espírita. E como é que eu vou salvar a mim? Aplicando os conhecimentos que eu recebo. Como essa mensagem, por exemplo, do Espírito Emmanuel, trazendo para nós, na mudança gradual dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, dos nossos costumes. Eu não estou aqui na posição do indivíduo que está pregando santidades, de jeito nenhum, de forma alguma. Eu digo viver o mais corretamente possível. Sim,
Porque nessa história de salvação própria, nós temos um nível evolutivo já alcançado. Nós temos que trabalhar dentro desse nível. Não podemos querer ir além daquilo que nós podemos ser. Muita gente se perde por isso. Querem começar a ser os santos. E nunca observaram que os santos foram conseguindo a sua santidade não de um momento para o outro, mas depois de uma vida inteira. Aliás, diz o Paramahansa Yogananda numa frase que é lapidar: santo é o pecador que não desistiu. Significado disso? Que o santo era pecador e foi gradualmente trabalhando isso, mas sem deixar de ser pecador, cometendo erros. Erros que todos nós cometemos. Erros maiores, erros menores, erros no comportamento, erros na forma de agir, de lidar com os outros. Olha uma coisa interessante. Com um grande e extraordinário santo, Francisco de Assis. Eu escrevi, inclusive, um livro a respeito dele, O Reflexo do Cristo. Naqueles que fizeram suas biografias, tem um que cita uma colocação dele. Ele, fazendo uma confidência, disse o seguinte: muitas vezes pensei e agi mal com pessoas, tratei mal, por ter me deixado influenciar por outros. Ou seja, ele confiava tanto em determinadas pessoas que quando diziam que o outro era isso, era aquilo, ele ficou logo com preconceitos. E mais tarde ele confessa isso. Isso para um santo está errado. É aquele problema de não julgar. No entanto, ele julgava. E julgava não só por si mesmo, como também por influência de pessoas que ele considerava. Sim, porque o grande problema está geralmente, muitas vezes, não nos inimigos. Me lembro de uma frase que eu li certa feita sobre Bismarck, que ele, quando orava, ele dizia: Deus, livrai-me dos meus amigos, porque dos inimigos eu mesmo me livro. Ou seja, essa parte você não precisa se preocupar. Apenas me livre dos meus amigos. Sim, porque às vezes os amigos nos influenciam de maneira equivocada. E muitas vezes até com boa intenção. Mas como dizem, o caminho para o inferno está calçado de boas intenções. Então, no processo de salvarmos, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, o que exige a doutrina espírita de nós? Santidade? De jeito nenhum. Sim, que nós sejamos boas pessoas. E tem uma diferença entre bondade natural e se dizer bom. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos, de uma senhora que me procurou. Estava com uma série de problemas. E ela dizia assim: eu não entendo como essas coisas acontecem comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão caridosa, eu comigo, meu Deus do céu. Elogio em boca própria é vitupério. Porque quem é bom nem percebe que é bom. Quando nós nos exercitamos em sermos bons, cometemos os atos de bondade, praticamos os atos de bondade espontaneamente. E quando alguém diz assim: poxa, você foi uma pessoa boa, você fez um ato de caridade, às vezes a pessoa fica assim: como que ato de caridade? Quando a pessoa explica, diz: ah, não, eu fiz porque eu podia, porque tinha condições. Ou seja, a bondade,
ela é espontânea. Então, quando aquela mulher me disse aquilo, eu digo, como assim? Quais são os atos que você pratica de caridade, como você está dizendo, essa sua bondade? Eu tenho uma fazenda no interior e eu trago de lá mocinhas e elas vêm e eu coloco para elas estudarem à noite, elas podem estudar e tal. Sim, eu digo, e durante o dia? Não, durante o dia elas têm que colaborar na casa, na limpeza, cuidar dos meninos. Eu digo, sim. Aí eu comecei a entender. Ela trazia, o objetivo de fazer a caridade, essas mocinhas. Colocava dentro de casa como empregadas, não assinava carteira, não pagava salário, porque estava dando a elas a oportunidade de estudarem. Tão boazinha que ela era, não é verdade? E, portanto, agora ela não sabia, porque estava passando por aqueles problemas, por aquelas doenças, por aquelas dificuldades. É um grande problema nosso, nos salvarmos-nos. Se nós queremos a salvação nossa, é preciso que apliquemos a nós aquilo que estamos pregando para os outros. Agora mesmo estou fazendo essa palestra. E eu, ao mesmo tempo que estou falando, estou dentro de mim dizendo assim, Djalma, e você? Realmente você está fazendo isso que você está dizendo para os outros? E quando acabarmos esta palestra, eu vou sentar e vou meditar a respeito, para verificar justamente isso. Se eu estou, como dizia Jesus, criando fardos pesados e colocando nos ombros dos outros. E não quero tocar com o dedo. Sim, porque é muito bom eu ser um palestrante de exportação, indicar o caminho da salvação para os outros e ficar sentado numa pedra esperando os outros caminharem. Não, eu tenho que caminhar junto. Aquilo que eu digo que os outros podem fazer, eu tenho que fazer. É o grande problema da salvação pelo exemplo. Porque se eu praticar, automaticamente isso vai transparecer no meu não verbal, na minha forma de falar, na minha forma de agir, sem precisar estar fazendo pregações públicas, sem estar querendo fazer com que os outros se convertam. Será automático. Por quê? Porque a atitude da pessoa é a melhor propaganda, é o melhor marketing dele. Então, comecemos a trabalhar isso, a questão do salvar-nos. Primeiro de tudo, o que é que isso em termos significa? Metanoia. Vocês devem estar lembrados do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 2. Metanoeter, do verbo metanoeu, significa mudar a vossa mente. E é isso que João, o que mergulhava, porque Batista quer dizer isso, João, o que mergulha, ele dizia, mudai a vossa mente, porque é chegado o reino de Deus. Em muitas Bíblias, em muitos evangelhos, vocês vão ler, arrependei-vos. Não tem o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido. Arrependimento é eu ter cometido um ato errado, e aí cair em mim e dizer, oh meu Deus, porque eu fiz aquilo, nunca mais eu vou fazer. Não é isso que é dito. Diz sim, temos que mudar a mente, porque é chegado o reino dos céus. É isso que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Ora, para que eu veja o reino de Deus, eu tenho que fazer uma mudança na minha mente. Por quê? Porque eu tenho o pensamento que eu aprendi com a coletividade, com o coletivo desde que eu nasci. No caso que eu falei, da gente entrar no Espiritismo, nós estamos com o nosso inconsciente cheio das nossas crenças anteriores.
Então, essas crenças podem ser positivas ou não. Agora que nós estamos entrando numa forma de pensar diferente, num novo saber, porque a doutrina espírita, dentro da teoria do conhecimento, é um novo saber, que na verdade é um velho saber, porque os princípios que a doutrina espírita prega, defende, sempre estiveram presentes na história do pensamento humano, que é filosófico, que é religioso. Então, isso é importante nós pensarmos. Então, a metanoia significa absorver o nosso conhecimento e começar a fazer uma autocrítica daquilo que nós pensamos, da forma como nós agimos, desde que nascemos até esse momento. Isso é importante para nós. É essa a metanoia. Daí começa tudo. Verificarmos, inclusive, se a forma como nós estamos agindo está compatível com aquilo que nós estamos aprendendo, no caso, na doutrina espírita. Se nós estamos tendo comportamentos corretos, comportamentos dignos, se nós estamos amando-nos a nós próprios, sim, porque aí é necessário para a salvação nossa, nós nos amarmos. Aí vocês dirão, mas não está lá no Evangelho amar ao próximo? Eu digo sim, está lá, amar ao próximo. Mas você não completou a frase. Como a si mesmo. Então a salvação já vai começar pelo amar-se a si mesmo. Ah, mas eu me amo. Você se ama como? Ah, eu trato meu corpo, eu vou para o cabeleireiro, eu faço maquiagem, eu faço isso. Eu digo, não, isso é vaidade. E cuidar do corpo é obrigação para você manter sua saúde e estar bem. O amar a si mesmo é muito mais profundo do que essas frivolidades. Amar a si mesmo vai significar fazer o melhor por si. Se eu tenho que perdoar o meu próximo, em primeiro lugar, eu tenho que perdoar a mim. Se eu tenho que tolerar o meu próximo, em primeiro lugar, eu tenho que tolerar a mim. Se eu quero que o meu próximo se modifique, em primeiro lugar, eu tenho que modificar a mim mesmo. Porque eu amando ao próximo, eu quero o melhor para ele. Então, primeiro eu tenho que querer o melhor para mim, inclusive para eu saber o que é bom para ele. Embora nem sempre seja verdade que seja bom para mim, não seja bom para ele. Porém, teoricamente, nós podemos olhar a coisa desse jeito. Olhar o outro e verificar o que eu faria por ele, fazer primeiro para si. Então, se eu tenho que ser bom com os outros, eu tenho que ser bom comigo. Bom, mas isso não significa ser leniente consigo. É ser consigo da mesma maneira que é para o outro. Nós não projetamos nossa sombra no outro, então temos que começar a ver a nossa sombra e absorvê-la, trazê-la para a consciência, a fim de poder lidar com ela. Se eu estou pronto sempre para ver o defeito do outro, o amar a si mesmo diz que eu devo ver primeiro o defeito em mim. Jesus, vamos voltar para ele. Ele é ótimo, ele tem umas colocações extraordinárias. Por que enxergas o argueiro? Argueiro era um cisco pequeno de madeira, pedacinho. Jesus conhecia bem isso porque ele aprendeu com o pai o ofício também de carpinteiro. Então, aquela farpinha pequena, por que enxergas no olho do teu irmão? E não enxergas a trave. A trave é uma viga imensa de madeira pesada que sustenta o teto. Fica aqui, ó, aqueles tetos assim. Hoje tem laje, mas antigamente as telhas de um lado, telha do outro, e aqui no meio, aquela viga de sustentação que segura o peso do teto e distribui para o chão pelos pilares. Então, ora, o que ele está dizendo? O seu problema
é muito maior do que o problema do teu irmão. Você está vendo uma coisinha lá nele, mas não está enxergando em você. E o amar a si mesmo exige isso. Exige que nós olhemos primeiro essa trave, tiremos a trave. Aliás, é a colocação do próprio Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho e aí sim enxergarás como retirar o arqueiro, a lasquinha de madeira que está no olho do teu irmão. Sim, é o problema do amar a nós próprios. Porque na medida em que nós nos olhamos, em que nos amamos, em que começamos a verificar em nós a nossa sombra, a trabalhá-la, a trazê-la para a consciência, para mudar comportamentos, para tomar atitudes diferentes, aí nós nos tornamos competentes para indicar aos outros a forma de fazer também. Carl Gustav Jung nos diz algo interessante e fazendo inclusive uma associação com este ensinamento de Jesus que eu acabei de dizer. Nós só podemos levar alguém até onde nós fomos. Ou seja, eu só posso indicar às pessoas o caminho se eu caminhei por ele. Ou se eu estou caminhando nele. Vamos fazer uma analogia? Eu moro num bairro em Salvador. Existem bairros em Salvador onde eu nunca fui. Por exemplo, aqui tem um bairro chamado Castelo Branco. Eu nunca fui a Castelo Branco. Se alguém me perguntar, ô Djalma, me fale sobre Castelo Branco. Como é que eu posso lá ir a tal lugar assim assim? Pois a pessoa não tem a menor ideia. Se você quer ir a Castelo Branco, baixe um aplicativo no seu celular. Existem aplicativos que dirigem e vá. Porque não conheço nada de lá. Agora, se você vem e me pergunta sobre o bairro onde eu moro, aí eu digo. Ou em bairros onde eu morei, eu tenho a ideia. Porque muitas vezes, se eu morei num bairro aqui em Salvador quando eu era criança, mas de lá para cá mudou muita coisa. Então eu tenho uma ideia de, no meu tempo era assim. Hoje eu não sei. Deve ter uma configuração geral, mais ou menos a mesma. Porém, do bairro onde eu moro, aí eu posso efetivamente falar. Então, o salvar-nos significa isso. Eu começar a me amar. Para me amar, eu tenho que me conhecer. Em me conhecendo, eu tenho que tomar atitudes pertinentes. Eu tenho que desenvolver os meus recursos ao máximo. Por quê? Porque eu muitas vezes vou ensinar ao meu próximo que ele deve estudar, que ele deve aprender línguas, que ele deve fazer cursos tais e quais. E eu? Estou fazendo isso? Se eu digo a alguém, você precisa aprender um idioma. E eu nunca aprendi nenhum. Como eu sei que é fácil aprender aquele idioma? Agora, se eu trabalho nisso, se eu começo a estudar o idioma, se eu aprendo o idioma, se eu começo a pensar em outro idioma, aí eu posso, inclusive, ensinar um método mais fácil. Porque como eu fiz um caminho, e muitas vezes, quando a gente desbrava alguma coisa, nós perdemos muito tempo com certos detalhes, nós podemos resumir e dar a ele um caminho melhor, porque nos conhecemos. Então, a salvação tem muito a ver com isso. Que coisa interessante, não é? Como nós podemos, desta frase, que é uma frase negativa, tá? Salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Ou seja, as pessoas querem eventos grandiosos, tá? E não prestam atenção em pequeno detalhe. Me lembro de Allan Kardec dizendo que a nossa fé, ele está utilizando o sentido de crença. Eu vou utilizar um outro. Fé no sentido de certeza.
que é diferente de crença. Porque se eu acredito, eu posso deixar de acreditar. Mas se eu tenho certeza, não tem como deixar de acreditar. Tá? Ou seja, se eu acredito, é uma coisa. Se eu sei, é outra. Então, se eu sei, tá? Eu tenho que ter condições de efetivamente introjetar aquilo. Então, o saber, o espiritismo vai exigir uma coisa, e é interessante nós irmos para isso agora. Se eu quero salvar-me, eu tenho que pegar uma certeza e colocar para mim se eu sou espírita, que é o saber que eu sou um espírito. Não simplesmente acreditar que eu sou um espírito. Esse é o ponto mais importante e por isso eu embreei por ele. Ter certeza que eu sou espírita. A certeza que nos dê condições de enfrentar problemas. Sim. Inclusive, para que nós, como espíritas, sabendo que somos espíritos, possamos enfrentar crises em nossa vida. E nas crises, salvarmos-nos. Me lembro de muitos anos, de uma lição que eu aprendi, que mostra que o simples acreditar não nos dá a certeza daquilo que somos. Porque muitas vezes as pessoas são espíritas e acreditam que tem uma proteção especial dos espíritos. Conheci um camarada que era espírita há anos, dirigia um centro espírita, dava orientação às pessoas, pregava, ia para reunião mediúnica, doutrinava os espíritos, falava na imortalidade da alma, formidável. Numa idade já avançada, 60 anos mais ou menos, ele sentiu umas coisas, foi ao médico e descobriu que estava com câncer. Na mesma hora deixou de ser espírita, afastou-se do centro, não quis saber mais de espiritismo, ninguém falasse com ele, porque os espíritos deixaram aquilo acontecer com ele. Então isso não é verdade. Oh, gente, Jesus Cristo estava na cruz. Olha que ele inclusive pediu a Deus. Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas aí colocou um adendo. Mas que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. E na mesma hora ele justifica, porque o espírito é forte. Enquanto espírito, olha aí o conceito de se saber espírito. Enquanto espírito, eu sei que isso que vai acontecer é necessário. Mas a carne é fraca. Mas o meu corpo não quer isso. Eu quero, mas existe uma dualidade. E ao fazer isso, me lembro de Paulo de Tarso. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu abomino. E no fim ele diz assim, quem me livrará deste corpo mortal? Nesse caso ele está botando a culpa no corpo. Mas Jesus Cristo colocou, ele não colocou a culpa, ele disse assim, existe dentro de mim um conflito. E todos nós temos conflitos. Eu, enquanto espírito, quero isso, meu corpo quer outro. Mas o espírito vai prevalecer. Por quê? E ele está se referindo a Deus, não é? Se é a tua vontade, meu corpo vai ter que ir. É aquilo que Adenauer chamará de espírito e personagem. Se o espírito quer, o personagem vai ter que ir na marra. E com Jesus Cristo foi assim. Teve que ir na marra.
Então nós, se temos a certeza de que somos espíritas, não vai acontecer conosco o que aconteceu com a pessoa que eu citei. Ele acreditava no espiritismo. Ele acreditava que era espírita, mas ele não sabia que era. A Fundação Lar Harmonia, principalmente o Centro Espírita Harmonia, ele tem a Universidade Livre do Espírito. E o objetivo da Universidade Livre do Espírito é que cada um que frequente e faça os 5 anos de curso, os 10 semestres, que saia desse curso com um diploma fundamental. Sim, com um certificado. Eu, inclusive, nesse momento, vou dar uma sugestão que se deveria terminar com um TCC. Não um simples artigo, com um TCC. Tá? Um trabalho de conclusão de curso. E, nesse sentido, que a pessoa, ao terminar a Universidade Livre do Espírito, tenha certeza de que é um espírito. Não simplesmente acredite. Porque tendo certeza de que é espírito, ele vai poder enfrentar as situações, inclusive, semelhantes, ou no mesmo caminho, ou de outras formas, que o nosso amigo. E quando acontecer, dizer assim: Senhor, enquanto espírito eu não queria passar por isso não. Perdão. Enquanto espírito eu sei que é necessário passar por isso. Fazendo uma mudança. Errei na colocação. Enquanto espírito eu sei que isso é necessário. Enquanto personagem, eu acho que eu não estava querendo passar por isso não, mas se vou ter que passar, vou aprender o melhor com isso, para, inclusive, na próxima existência, não fazer mais isso comigo. Olha que coisa interessante. Olha como automaticamente as coisas estão mudando nesse ponto. Estão se transformando. Já é uma certeza. Primeiro, eu sei que eu sou espírito, que como espírito eu vou, inclusive, realizar na outra encarnação coisas que eu vou levar dessa. Compromissos que eu vou realizar, porque se eu fizer o trabalho agora comigo de salvar-me, ou seja, de mudar, de fazer a metanoia, de amar-me. Você lembra do amar a si mesmo, para depois amar o próximo? Então, quando eu entro na outra, já entro num padrão diferente. Porque eu cresci mais e eu já posso fazer escolhas. Eu quero escolher uma existência assim, o assado. Eu quero desenvolver isso, aquilo outro. Porque sabendo que eu sou espírito, eu já estou preparado para isso. Eu já chego lá, no mundo espiritual, com um handicap. O handicap de saber que eu posso fazer minhas escolhas, que, aliás, é o que está sempre no Livro dos Espíritos. No mundo espiritual, o espírito escolhe o que vai ser. Então, eu já escolho agora. Embora lá, o próprio Allan Kardec, os espíritos digam assim, mas quando chega lá, pode mudar. Sim, mas mudar um detalhe ou outro. Não mudar efetivamente tudo. Aí a pessoa não sabe o que quer. Mas se eu sei que eu sou espírito aqui, se eu já fiz uma metanoia, se eu fiz uma transformação, se eu estou salvando a mim mesmo, aí eu já chego lá e digo, eu quero assim, sim. Mas, Djalma, você podia... Não tem mais Djalma, a vida é minha, o caminho é meu, eu quero fazer isso. Se der galho, eu quebro, se der jegue, eu monto, se der bolho, eu como, fim de papo. Quer dizer, eu tenho o direito de escolher o meu caminho, eu quero isso. Porque eu sou espírito, eu sei o que é bom para mim. Aí você diz assim, mas muitas vezes eu não sei assim, mas eu não vivo a vida dos outros. O outro pode me dar conselho na experiência dele,
Mas eu tenho que passar pelas minhas experiências. Eu não tenho que ser teimoso de repetir erros que eu estou vendo os outros cometerem. Mas eu tenho que fazer minhas escolhas. Então, se eu sei que eu sou espírito, se eu sei que eu me amo, se eu estou fazendo esse trabalho de autossalvação, então eu posso fazer isso. Então, vejam só. O salvar, nós chegamos já a uma conclusão fundamental. Primeiro, amar a mim mesmo. Amar a mim mesmo significa fazer o melhor para mim. O melhor para mim no sentido de desenvolvimento dos meus recursos, de aliciação desses recursos, do melhor em mim, do trazer a minha sombra para a consciência, a minha sombra negativa para trabalhá-la, a minha sombra áurea, positiva, aquilo de bom que está reprimido em mim para eu atualizar, colocar de maneira positiva em minha vida. Isso é salvar a nós próprios. Vamos nos salvar desse jeito. E cada dia mais vamos ter essa certeza de que somos espíritos. Porque o espírito é forte e a carne é fraca. O espírito sabe o que quer. O personagem vive o imediatismo. Porque o personagem é formado de um conjunto de, primeiro, células que têm princípios espirituais, que formam um conjunto, e esse conjunto é instintivo. E no seu instintivo se opõe muitas vezes ao espírito. Não tem essa do espírito fazer o que ele quer. O espírito tem que muitas vezes entrar em negociação com o personagem. No fundo, o espírito termina ganhando. Mas que ele tem que entrar em negociação, sim, porque no corpo existem os instintos. E o espírito precisa aprender a lidar com os instintos. Não é reprimir os instintos. É usar esses instintos de maneira tal que o próprio personagem veja, não, isso é bom para mim também. Porque o espírito é forte e a carne é fraca. É esse o caminho da salvação. E quanto ao problema do sofrimento? Jesus estava ali sofrendo. O nosso amigo estava sofrendo com câncer. O sofrimento faz parte da existência. E o sofrimento é, inclusive, para marcar experiências. Não é para pagar, resgatar coisíssima nenhuma. Não é para espiar. Não é para pagar dívida. Coisíssima nenhuma. É para aprender. É para aprender como devemos agir. Essa, inclusive, é uma visão positiva. Se nós ficarmos o tempo todo pensando, porque na outra existência, porque na outra existência. Primeiro, onde é que está a outra existência? Aqui. Larga a outra existência para lá. Ela já passou. Estamos lidando já com as consequências. Então, por que eu vou me preocupar com o que eu fiz e deixei de fazer? Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo agora. Como aqui nesse instante eu estou fazendo uma palestra. Eu estou preocupado com o que vai acontecer depois que eu sair daqui? Ou do que eu fiz hoje de manhã, hoje de tarde, amanhã de manhã, o que eu vou fazer? Nada. Interessa esse agora. Então, o que aconteceu no passado fica lá, é um problema. As consequências já estão comigo, porque tudo que eu já fiz, desde o tempo que Deus me criou com um princípio inteligente, até hoje, e no tempo de existência aqui na Terra, há 4 bilhões e 300 milhões de anos, desde quando eu era bactéria, desde quando eu fui um vírus. Sim, vírus, é muito interessante falar nisso, que nós já fomos. E esses virinhos que estão agora acontecendo aí, são princípios espirituais que estão evoluindo e vão chegar lá. Interessante, não é isso? Que nós temos que aprender também. Então o sofrimento faz parte, porque o sofrimento nos convida a meditar antes de fazer. E também que a cada sofrimento nós temos que olhar qual o objetivo desse sofrimento. Jesus sabia o objetivo dele. Ele sabia, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba.
porém que não se cumpra a minha vontade, porém a tua vontade. Porque se existe um objetivo maior, e ele sabia que existia, eu topo esse sofrimento. E todo sofrimento tem um objetivo maior. É o objetivo de chamar a atenção para nós próprios, salvarmos-nos. Você está sofrendo agora porque você está demorando de se salvar. Mas isso significa que eu vou começar a fazer isso e nunca mais eu vou sofrer? Porque o personagem está numa situação que engloba doença, engloba sofrimento. Eu posso ser o mais brilhante espírita do mundo, não sou, mas eu posso ser altamente evoluído. E posso pegar o coronavírus. Qual o problema? O meu corpo pode, porque ele está aberto a isso. E se acontecer, eu vou aprender uma lição. Ou a lição ficando bom, o que foi que eu fiz para conseguir, para pegar esse vírus? Ou para que esse vírus me pegou? Eu tenho que aprender o que com ele? Se desencarnar, chegar lá, a mesma coisa eu tenho que pensar. Na próxima encarnação não caio mais nessa, porque eu vou aprender. Então vamos pensar nisso e vamos salvarmos-nos aplicando o amor a nós próprios, chegando a conhecimento de que somos espíritos e que, como espíritos, nós temos um personagem e nós precisamos entrar em acordo com ele para conseguir extrair dele o melhor para a nossa evolução. Pensando nisso, vamos encerrar esta nossa reunião orando. Senhor Deus, neste momento, derrama sobre todas as pessoas que estão em contato com esta palestra as bênçãos do teu amor infinito. Protege-as, ampara-as, inspira-as em sua vida. Não só as protege, como também os amores dos seus corações. Para que nesses momentos difíceis que estamos atravessando, possamos, como espíritos que somos, começar a verificar o para que isso está acontecendo e tirarmos as lições efetivas que venham a ajudar a nossa salvação pela transformação, pelo amor a nós próprios. Muita paz e muita alegria.